O exemplo que vamos mostrar agora, modal-textos.html, tem algumas diferenças importantes em relação aos exemplos que vimos até o momento. Aqui nós temos 5 itens numa lista. Ao clicarmos em um deles, nós abrimos nossa janela modal, só que além da imagem que estamos trazendo, nós trazemos uma legenda da mesma. Mulheres e lobos, no caso dessa foto. Aqui navio, aqui livros, cada um com uma legenda específica. Nós vamos ver então como nós construímos essas definições no nosso arquivo HTML e vamos ver o que mudamos em relação aos exemplos anteriores. Inicialmente vamos olhar o HTML em si. Após o primeiro parágrafo, nós criamos uma lista de elementos. O L e barra L definindo a lista e LI definindo cada um dos elementos dessa lista. Observem algumas questões importantes aqui. Nós não estamos mais utilizando o ahref. Poderíamos, mas estamos aproveitando esta questão que nos envolve mais do que apenas a imagem, envolve outros elementos, já que temos a legenda dos textos, para utilizar um outro formato para fazer a associação com o jQuery. Então usamos aqui, em vez do href, o li. Li, a classe modal também, e aqui dois elementos novos para nós, data-img e data-índice-texto. Vamos primeiro ver a questão do data-img, do que se trata exatamente isso. O href nós já conhecíamos. O A possui um atributo href e nós utilizávamos ele para identificar a imagem e colocar no nosso modal. E esse data-img aqui, o que é? Vamos olhar no jQuery. Aqui no jQuery, o que eu quero inicialmente é apenas dar uma atenção especial para essa linha. Nesta linha nós temos a imagem, o seu ID imagem e o seu source. Mas nós não temos o href. Como nós obtemos esta informação aqui? Nós utilizamos o comando data. $this.data. Ok, nós sabemos que $this é este aqui, já que é ele que está vinculado à classe modal, já que é o modal que está vinculado ao clique. O $this é porque o modal, ponto foi clicado, ponto data, img. Data, img, nos recupera o atributo data-img, que é esse aqui. E se nós quisermos recuperar o data-índice-textos, nós teremos aqui data, this, data, índice-texto. Mas img e índice-texto são atributos pré-definidos do HTML? Não. Você pode colocar em qualquer elemento HTML um data, qualquer coisa, igual, por exemplo, alguma coisa, e você irá recuperá-lo utilizando $this ou $.modal, ou de alguma maneira recuperar aquele elemento, no caso $this, ponto data, abre parênteses, abre aspas, qualquer coisa. Então, ao clicarmos nesse li, ou seja, obtermos o this, $this.data de qualquer coisa, vai retornar alguma coisa. Ao clicarmos aqui, $this data de img, vai retornar esta informação. $this.data de índice texto vai retornar esta outra informação. Assim, aqui, logo depois da janela modal, nós temos img, id igual a imagem, source igual $this.data de img. E aí nós vamos trazer uma dessas imagens.
Mas até aqui é apenas uma outra forma de programar a mesma coisa. Em vez de usar um ahref, nós usamos um ly e um $diz de data. E este outro de baixo? Se eu estivesse colocando o texto da legenda aqui, eu poderia colocar data hífen legenda ou data hífen texto e a legenda aqui. Funcionaria. Aqui, logo depois do img, eu teria um span, id igual a texto, mais $diz de data de legenda ou de texto. Mas eu fiz algo ligeiramente diferente, para já mostrar algum recurso também um pouco mais sofisticado. Eu estou utilizando um array. Legendas de... Bom, $diz data índice texto vai ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, legendas de 0, de 1, de 2, de 3, de 4. O que é um array? Aqui, no exemplo, um array, nós temos um conjunto de dados. Var legendas não é igual a mulheres e lobos. Var legendas é igual a um grupo que tem mulher e lobo, ilha flutuando, livros, navio, mulheres e castelos. Quando eu coloco legendas de 0, ele pega o primeiro elemento deste array, de 5 elementos. Quando eu boto legenda de 1, eu tenho o segundo. Se eu colocar legendas de 4, 0, 1, 2, 3, 4, legendas de 4 vai ser mulheres e castelos. Isso é interessante porque aqui eu poderia ter inúmeros dados, textos mais complexos, poderia estar trazendo isso de um arquivo de um banco de dados, de um Ajax, de N outros lugares. Então, legendas tem 5 elementos. E legendas de 0, nós recuperamos o primeiro elemento. Legendas de 4, nós recuperamos o último elemento. E aqui, então, após a imagem, nós temos uma nova linha e um span. E depois o texto, legendas de 0, 1, 2, 3 ou 4, porque eu estou pegando data de índice texto, data de índice texto. E eu fecho o span. Por que preciso desse span aqui? Porque aqui eu só entro na primeira vez. Em todas as outras vezes, se a janela já está criada, além de exibir ela, eu preciso alterar o source do imagem. E eu vou pegar this data imagem. E eu preciso, dentro deste span, alterar o HTML. Com isso, $de texto, de texto.html passa a ser este valor. Era este, this de data de índice texto, e passa a ser o legenda de this de data índice texto. Só que, claro, a primeira vez o this era o que clicou a primeira vez, e nessa nova entrada vai ser o que clicou dessa vez. Se eu cliquei a primeira vez neste aqui, o índice texto era 0, legendas de 0 é essa. Se depois eu cliquei no último, o índice texto é 4, legendas de 4 é mulheres e castelo, e eu atribuo ao elemento com ID de texto um HTML, que é o legendas do novo this data índice texto. Basicamente, com estas mudanças, nós passamos a utilizar outro tipo de atributo para referenciar a imagem. Além disso, com outro tipo de atributo, já que podemos criar quantos atributos nós quisermos, eu coloquei o índice do texto, e o índice do texto é um grupo de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, do 0 ao 4, que eu coloco aqui, logo abaixo da imagem. E que na hora que eu volto novamente e apenas exibo, eu altero tanto a imagem quanto o HTML da legenda. Então, esse código, com essas pequenas alterações, nos permitiu
mudar e sofisticar um pouco a nossa janela modal. E nos permite agora facilmente criar coisas bem mais sofisticadas. Eu poderia ter aqui N outros códigos HTML e, seguindo essa função, poderia em cada clique num diferente local do site mostrar uma janela modal com informações completamente diferentes.